Já falei para vocês, se existisse um campo alternativo 20 metros ao lado da Fonte Nova, o Bahia fosse jogar lá a partir de agora, o Bahia seria o lanterna da Série A. É impressionante. É um outro time fora da Fonte Nova. É outro comportamento. É outro futebol apresentado. Tudo que o Bahia tem de bom na Fonte Nova simplesmente desaparece longe dela. É bizarro. O time não joga bem contra ninguém. O time é amassado o jogo todo e apanha contra quase todo mundo. O último bom jogo do Bahia fora da Fonte Nova foi em junho, contra o Bragantino. Já estamos quase em novembro. O time não joga bem contra ninguém fora de casa. E eu canso de bater nessa tecla. Na Fonte Nova é um time propositivo, é um time com posse de bola no campo de ataque, é um time aguerrido, é um time que se impõe, é um time intenso, é um time que marca forte, é um time concentrado, é um time que massacra o adversário, que ganha do Palmeiras, que ganha do Flamengo, que ganha de um Botafogo, que atropela um Grêmio, que ganha do Inter e que ganha Bavis. Mas fora da Fonte Nova, o time não tem nada. Não tem pegada na marcação, não tem intensidade nos contragolpes, não tem nada, cara. Assim, tudo que o Bahia tem de bom desaparece fora da Fonte Nova. Até o próprio Rogério Ceni já falou em algumas coletivas que ele não sabe o porquê o time muda tanto de comportamento de um jogo para o outro. O fator comportamental pesa muito também na análise. É bizarro, cara, é bizarro. E aí o Bahia perde mais uma fora da Fonte Nova, 2-0 para o São Paulo, justíssimo. O Bahia chutou uma bola na barra em todo o primeiro tempo, mereceu perder com o Luciano deitando e rolando. Fez gol, deu assistência, o melhor em campo de forma disparada. E as consequências tá aí. Tabela de classificação em tela para vocês. O Bahia continua na quinta colocação. Porém, se o Botafogo ganhar hoje do Santos, o Bahia perde posição. Cai para a sexta colocação. E tem um outro porém aí também, viu? O Fluminense ganhou ontem. No próximo meio de semana, o Fluminense pega o Ceará. Se o Fluminense ganhar do Ceará, vai a 47. Já pode ficar a 2 pontos do Bahia. Veja como a análise ela muda radicalmente de um jogo para o outro, né? O Bahia vinha de uma vitória contra o Grêmio, goleou, venceu do Palmeiras, venceu do Flamengo, venceu do Inter. E a gente, pô, a sequência do Bahia é interessante daqui para o final. Para pontuar bem e garantir a vaga na Libertadores na fase de grupos. Aí depois de uma derrota contra o São Paulo, você olha para uma tabela que preocupa um pouco o torcedor do Bahia. Porque assim, o Mirassol abriu 6 pontos para o Bahia. É uma distância muito considerável para um Mirassol que não perde de ninguém dentro de casa. No Maião, o time tem um dos melhores aproveitamentos jogando como mandante. Fora de casa, o Mirassol apresenta irregularidades, porém pontua mais do que o Bahia e está mais bem classificado. São 6 pontos a mais na tabela de classificação. E aí, o ponto é esse, né? Além de ver o Mirassol se distanciar nessa rodada, abriu 6 pontos, o Botafogo pode passar o Bahia e o Fluminense encurtou a distância. E o São Paulo tá chegando também. Não, aí também já é exagero também, né? Pelo amor de Deus. São 8 pontos de distância. O Bahia ainda pega Sport na Fonte Nova, pega o Juventude fora de casa no Alfredo Jaconi, pega o Fortaleza na Fonte Nova. Então, ainda tem 3, 4 jogos ali que o Bahia deve vencer. E o Bahia deve pegar esse G7 aí pelo menos. E ou uma vaga na pré, ou uma vaga na fase de grupos da Libertadores. É quase que certeza absoluta que o Bahia vai conquistar. Não acho que a vaga na Libertadores está ameaçada não. Porque deve abrir ali um G7 ou G8. Se abrir, né? Se abrir. Mas se não abrir, aí sim o Bahia tem que ficar um pouco mais preocupado aí com esse risco de não se classificar para a Libertadores no ano que vem. Bom, rodada catastrófica para o Bahia, por tudo que a gente já trouxe aqui. Pode piorar ainda mais se o Botafogo ganhar, é evidente. Se o Vasco ganhar também. Eu sei que o Vasco não é muito ponto de preocupação do Bahia nesse momento, mas já chegaria a 42, né? Mas ainda estaria bem distante do Bahia. Bom, seguinte, vamos passar aqui os gols da partida para vocês. Eu assisti toda a partida, tá? Eu não fiz a live pós-jogo porque ontem eu tava extremamente cansado, desgastado, moído. Eu comecei a assistir jogo ontem de 4 da tarde, fui parar de assistir de 11h30 da noite, fiz 2 lives, fiz 6 vídeos, então assim, eu tava extremamente cansado. Velho, vou fazer live hoje não. Amanhã eu faço 2, 3 vídeos aí de manhã pra gente pegar o pacotão geral da análise dos jogos. O Bahia perde com o Luciano deitando e rolando. Primeiro gol, tabelinha dele com o Mike, ele cruza para trás e Luciano finaliza no ângulo, sem chances pro goleiro do Bahia fazer a defesa. Golaço, cara. Eu até critiquei Mike ontem, né? No meu vídeo pré-jogo,
porque defensivamente ele não é um bom lateral direito, não. Mas ofensivamente ele agrega, fez gol no Sport. E ontem deu assistência para o belíssimo gol do Luciano, que chegou à sua marca de 100 gols aí com a camisa do São Paulo, né? Marca centenária. Só que o São Paulo não parou por aí não, 6 minutos de jogo, já estava 1 a 0 para o São Paulo. Mas com 2 minutos de jogo, Luciano quase havia feito um gol. Ele recebe o passe da esquerda de Marco Antônio, se eu não me engano, entra na grande área e finaliza, a bola já raspa a trave. Com 2 minutos de jogo, o São Paulo já criou a primeira boa oportunidade. Com 6 minutos de jogo, já fez o primeiro gol. E ampliou o marcador ainda no primeiro tempo, na reta final. Mais uma vez com quem? Luciano participando diretamente da construção da jogada. Vamos lá. Olha o tapinha que Luciano dá, irmão. Primeiro, tem a cavadinha para Luciano. Ele recebe já dando passe de letra entre as pernas de Mingo. E sai a finalização de Bobadilha para fazer o 2 a 0 para o São Paulo e liquidar a partida. Assim, o São Paulo estava muito mal, estava jogando mal, mas está em crise, pega o Bahia. Está em crise, chama o Bahia. Para jogar em casa contra o Bahia é a melhor coisa que existe, porque o Bahia não ganha de ninguém fora de casa. Os últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate. Então, assim, segundo tempo ainda o Bahia criou algumas oportunidades, Rafael fez umas 2, 3 boas defesas, beleza. Jean Lucas perdeu um gol cara a cara, que numa bola de transição, né, que ele recebe o passe de Nestor, se eu não me engano, ele arranca, atropela a defesa do São Paulo, tem a oportunidade de empatar a partida e cara a cara com o Rafael, ele finaliza a bola para fora. O Bahia poderia ter empatado o jogo. Essa foi a única boa chegada do Bahia em todo o primeiro tempo. O jogo ainda estava 1 a 0. O Bahia poderia empatar e a partir dali eu não sei o que iria acontecer. Mas se você for pegar o pacote do que foi todo o jogo, o 2 a 0 no agregado é justíssimo. O Willian José perdeu algumas oportunidades no segundo tempo e tal. Rafael conseguiu fazer pelo menos 2 excelentes defesas na cabeçada de Willian José. Mas no final das contas, a vitória para o São Paulo tá justíssima, tá? Bom, mais uma vez, é o que eu falei para vocês. Eu falei quando o Bahia atropelou o Grêmio. Ó, parabéns ao Bahia, amassou o Grêmio. Atropelo, vareio de bola, parabéns. Dito isso, o próximo jogo é fora da fonte, já sabe, né? Futebol xoxo, moroso, preguiçoso, pouco intenso, pouco combativo, vai perder. É assim que acontece com o Bahia. É bizarro demais. E olha que era o São Paulo em crise. É bom deixar claro que, assim, o Bahia não tava pegando o São Paulo voando na temporada, não. O São Paulo vinha de 3 derrotas consecutivas na Série A. Vinha jogando muito mal no recorte recente. Nos últimos 8 jogos, o São Paulo tinha perdido 7. Aí agora conseguiu se recuperar, venceu em casa contra o Bahia, tá? Bom, e agora, se me chamar eu vou pro Barradão. É, meu amigo, não é mole não. Vitória perde pro Corinthians com um jogador a mais em campo na reta final do segundo tempo. Depois da expulsão de Breno Bidon, eu pensei, agora o Vitória vai conseguir fazer ferida, vai balançar as redes, vai fazer o gol e vai vencer a partida. Não, quem fez isso foi o Corinthians com um gol de Charles, tá? Na reta final do segundo tempo. E assim, resultado catastrófico. Porque se o Vitória empatasse, o Vitória sairia da zona do rebaixamento momentaneamente. E o Botafogo pega o Santos. O Santos pega o Botafogo no Newton Santos. Então, a tendência é que o Santos perca o jogo mesmo. Só que mesmo perdendo o jogo de hoje, o Vitória vai continuar na zona. Pelo critério do número de vitórias, o Santos tem mais vitórias e tem um saldo de gols melhor também. Então assim, velho, uma rodada que o Vitória tinha tudo para pelo menos pontuar e sair da zona, continuar na zona. Esse Z4, por enquanto, não foi modificado, já tem umas 5 ou 6 rodadas e vai se encaminhando aí para o final maluco que tudo pode acontecer, mas o Vitória tem a limitação de grupo, de certo modo, tem a limitação do próprio Jair Ventura e tem a própria pontuação que joga contra o Vitória, né? O Santos tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória. Beleza que é contra o Botafogo e contra o Palmeiras, mas o Santos pode crescer no clássico, pode empatar um jogo ali, empatar outro até ganhar e aumentar essa distância para 2, 3, 4 pontos. Não sei o que vai acontecer. Então, assim, é preocupante a situação do Vitória na briga para não cair, sem dúvidas nenhuma. Resultado catastrófico. Para piorar, se o Santos ganhar hoje, aí sim. O Vitória volta para o script do virtual rebaixado, assim como Fortaleza, e Juventude e Sport. Bom, lógico que o Vitória com uma probabilidade maior de ficar na Série A do que Fortaleza, pela pontuação, né?
do que Fortaleza, Juventude e Sport, óbvio, né? Bom, probabilidade de rapidez. O Juventude tem 88,6%, Fortaleza com 80,2%, Vitória com 60,9% e o Santos com 34,5%. O gap voltou a subir para mais de 25 pontos percentuais. Antes de começar a rodada, estava em 10 pontos percentuais. Agora já foi para 25. Mas é o tal negócio. Vamos ver o que é que o Santos vai arrumar hoje lá contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E aí vamos lá, passar pro gol da partida, que tem uma falha, de certo modo, de Thiago Couto no gol, tá? Cruzamento na grande área, até aqui não tem nenhuma grande falha. Thiago Couto espanou a bola. Beleza, foi o que dava. Tinha muitos jogadores ali do Corinthians e do Vitória na pequena área. E ele rebate, a bola sobra para o jogador do Corinthians, Depay, que cruza para trás. E aí que tá o erro de Thiago Couto. Beleza que foi um pouquinho meio que no reflexo, né? Porque Charles estava na frente de Thiago Couto, não foi uma bola tão fácil assim, mas foi uma bola fraca. Ele deveria encaixar. Ele não encaixou. Ele rebotou a bola para cima e Charles, meu amigo, de cabeça, fez o único gol da partida. O gol que trouxe tranquilidade e paz para o torcedor do Corinthians, porque o Corinthians abriu 8 pontos para o próprio Vitória, que está na zona do rebaixamento. Então, assim, aquela projeção que estava em 42... agora caiu para 39. 39, 38, por volta disso para permanecer. Pela projeção atual, o Corinthians nem precisa pontuar mais, que vai permanecer na Série A. Pela projeção atual, é bom deixar bem claro. Acho que esse sarrafo pode subir para 40, 41, 42, 43, não sei. Vamos aguardar. Mas esse resultado para o Corinthians foi importantíssimo para ter paz aí nessa reta final de Série A. Porque se o Vitória ganhar, seria 34. E o Corinthians teria 36. Então o gap seria só de 2 pontos. Agora o gap é de 8 pontos. A gordura é enorme, tá? E automaticamente todo mundo gostou disso, né? O Santos, o Inter e o Ceará. Ceará perdeu, Inter perdeu, o Santos deve perder hoje. Então, assim, foi excelente esse resultado aí pro Ceará, pro Inter e pro Santos. Porque, assim, se o Vitória ganhasse, rapaz, ia ser uma loucura, viu? O Ceará teria que abrir os 2 olhos, sinal de alerta, a casa começou a pegar fogo, irmão. Incêndio, viu? É incêndio. E o tal do futebol mais uma vez, né? Nos surpreendendo. O Vitória, jogando bem no recorte recente, vinha de 2 vitórias consecutivas contra o Santos na Vila Belmiro e contra o Bahia no Bavi, no Barradão. O Corinthians jogando mal, oscilante pra caramba na temporada, mas é o Corinthians. Tem Depay, tem Garro, tem Yuri Alberto, tem Charles... Tem Charles, na volância tem José Martínez, tem um bom time de futebol. Que se encaixar no jogo, tu não vai ganhar do Corinthians não, irmão. Se o Corinthians conseguir encaixar contra o esquema tático, contra o teu time, tu não vai ganhar do Corinthians. Ó, o Corinthians venceu do Vitória no Barradão ano passado, 2-1. Não é jogo fácil. Eu projetei um empate nesse jogo aí. Acabou dando vitória do Corinthians. E quando eu coloquei o empate, vários me massacraram. Que absurdo você joga contra o Vitória. Tá aí. Tomou porrada, 1-0, com um jogador a mais em campo, o que torna ainda mais massacrante e triste para o torcedor do Vitória essa derrota em pleno Barradão. Próximo jogo do Vitória é contra o Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro que joga hoje contra o Palmeiras. Se o Cruzeiro ganhar, vai ficar a 2 pontos do líder Palmeiras e do vice-líder Flamengo. Então, assim, a tendência é que perca mais o jogo e talvez volte a se afundar na zona de novo. É o que eu falo, é areia movediça. O Vitória se encontra numa situação ainda muito difícil para permanecer na Série A. Bom, mas é o tal negócio, né? O futebol nos surpreende. Pode ser que o Vitória se salve, escape aí da Série B? Pode ser, futebol. Mas ainda é uma situação bem difícil mesmo, tá? E o Inter que abre o olho, viu? O Inter que abre o olho, que apanhou mais uma também. Não acho que vai cair pelo time que tem e pelo fato da galera do Z4 não ter força suficiente para colocar alguém na zona do rebaixamento. Mas o Inter tomou um apavoro do Fluminense surreal no Maracanã. Era para ter tomado uns 4, 5 ontem. Tomou um apavoro. Ivan teve que fazer umas 3, 4 excelentes defesas. É bola no travessão e só dá Fluminense, irmão. O Fluminense merecia ter feito 3, 4 no mínimo. No mínimo. Mas aí desperdiçou um caminhão de gols. E o tal do futebol é foda, né, velho? Nessa bola aí quase que o Fluminense toma o gol. Quase que o Fluminense toma o gol. Aí se o Fluminense toma o gol... Você fala, porra, o trabalho do treinador não presta, o trabalho dos jogadores não presta e não sei o quê. Por causa de um gol, o discurso muda completamente, tá ligado? O futebol brasileiro é foda. Não tem pra onde. Mas não tem pra onde. Segundo tempo, o Fluminense fez o gol. No início, logo do segundo tempo, na finalização de Samuel Xavier, dentro da grande área.
Nenhum jogador do Inter chegou para dar o combate. E ele chapou de perna esquerda, viu, irmão? Ivan ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. E só dá Fluminense, irmão. Mais uma chegada dentro da pequena área. E por causa de 1 centímetro, o atacante do Fluminense não fez o 2-0. Massacre, viu? Massacre no Maracanã. Era para ser uns 3-4 pelo menos. Bom, o Fluminense venceu e o Inter mais uma vez que abre o olho. Não acho que vai cair, mas 4 pontos da zona, né? É um cenário preocupante, sem dúvida nenhuma. Bom, rapaziada, é isso. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações também. Valeu, gente.